Uma coisa é aprender o sinal, e a outra coisa é o que significa esse sinal, o que é que representa esse sinal, e as diversas aplicabilidades desse sinal no ambiente. Então não basta só aprender o sinal, tem que aprender o conceito e a sua aplicabilidade. Aí eu tive acesso a um livro, tem um aluno surdo e agora, de Lacerda e Santos, que eles são organizadores, na edição de 2013. E algumas coisas foram colocadas ao longo do livro e eu vou passar aqui para vocês para a gente começar a refletir sobre exatamente as características da Libras, a característica da educação de surdos. A primeira, por exemplo, que é impossível falar e sinalizar ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando com vocês o conteúdo de instrutor de Libras de forma teórica, mas é importante ensinar Libras também como o surdo aprende. É importante na sociedade professor aprender Libras também. Conhecer como o surdo aprende, como ele intermedia para conhecer sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a natureza. Importante. Como ensinar? Como ouvinte também aprender. Precisa. Eu modifico a minha forma de falar e coloco em língua de sinais. O professor não tem que ficar, se não tem intérprete, ele não vai poder ensinar. Não tem intérprete, o professor está dando aula, ele vai ensinar em Libras também, colocando sinais e falando. Por que essa história de dizer é impossível se falar e sinalizar ao mesmo tempo? É a manipulação. Qual o interesse que se tem com isso? Então falta intérprete? Não tem intérprete, eu não ensino porque eu não sei, ou eu ensino para ouvinte, ou eu ensino para surdo. Que história é essa? O professor tem que aprender língua de sinais, tem que aprender a falar, oralizando e falando com todos. É importante sim. E aí a gente vai construindo dentro da sala de aula todo o seu ambiente, cada vez mais múltiplo. A comunidade surda é o lugar onde a pessoa aprende a se tornar uma pessoa surda. Que arrogância, que frase mais arrogante. A comunidade surda é o lugar onde a pessoa aprende a se tornar uma pessoa surda. Não. A criança tem que aprender a se tornar pessoa desde o ambiente familiar. Desde o primeiro dia que nasceu. Agora os pais têm que aprender língua de sinais para poder dialogar com ela e construir com ela o processo de interação com o mundo, com o meio, com a relação familiar, com a cultura familiar. É muito arrogante e irresponsável uma frase dessa. O surdo agora é o centro do mundo? A terceira frase. A língua de sinais não é ensinada, mas adquirida. Essa aquisição ocorre de forma natural. Não. Se ele vai ver uma folha caindo, ele vai fazer isso porque caiu. Se ele vai ver um copo caindo, ele vai segurar no copo dessa forma, vai dizer assim que virou. Mas ele tem que aprender o sinal de água. Ele tem que aprender o sinal de desculpa. E quem vai ensinar isso? São os pais. Não é a comunidade surda pegar a criança e levar para a comunidade surda para aprender lá. Que conceito é este? Quer dizer, viu uma vez, já sabe que sinal, já decorou. Viu uma vez, já sabe qual é o sinal, já decorou o seu significado, já pode usar? Então os surdos são gênios. Porque as crianças ouvintes escutam uma vez, duas, três, quatro, cinco, até começar a adquirir o conceito em cima daquela palavra. Está equivocada essa afirmação. Uma outra. O discurso de inclusão que perpassa os programas educacionais do governo ainda não vê o indivíduo surdo como sujeito cultural, mas sim como uma pessoa com deficiência, com uma necessidade especial, como uma criança com surdez. Deficiência, sim. Limites, sim. Educação diferenciada, sim. Pedagogia diferenciada, sim. Cognição visual, sim. Tem deficiência. Mas isso não quer dizer que ela é incapaz. Tem que assumir a deficiência para poder trabalhar conceitos, valores, ensinos de forma diferenciada. Negar a surdez como deficiência, dizer que é apenas uma questão cultural. Então a questão cultural quer dizer que o surdo vai aprender tudo exatamente igual do que o ouvinte? Mentira! Isso é equívoco. Isso é irresponsabilidade afirmar isso. Mesmo que sejam adaptados todos os conteúdos, todos, vai existir um limite que precisa ser superado por conta da surdez. Então tem que encarar a surdez como deficiência.
E daí preparar todo o ambiente para que seja superada a situação. E não negar a surdez dizendo que é uma questão cultural. É mais uma mentira. É mais um equívoco. É mais uma falácia. E linguistas, professores, que estão aí nos livros. A cultura surda está em conexão com a teoria cultural, representada pela língua de sinais, pelas identidades diferentes, pela presença de intérpretes, por tecnologias especializadas, pela pedagogia da diferença, pelo povo surdo, pela comunidade surda. Cultura surda é povo surdo, é tecnologia, colocar uma cigarra, tirar uma cigarra e colocar uma lâmpada para acender. É um celular que vai ter com a luz acendendo. Cultura não é aparato tecnológico, não é uma ferramenta, não é um instrumento. A cultura da criança surda vai ser da família. Respeitar a cultura familiar, os saberes, as ensinagens, as regras familiares, a orientação familiar dos pais. É assim que tem que ser. Então os pais, para isso, têm que saber língua de sinais. E não fazer um isolamento dessa forma. Trabalhar a cultura surda na perspectiva do isolamento, isso não pode acontecer. Povo surdo, então separa tudo, segrega tudo. Não tem sentido isso, como está sendo colocado, como está sendo defendido por muitos. A presença de intérprete de língua de sinais não é suficiente para uma inclusão satisfatória. Se necessário uma série de outras providências para que este aluno possa ser atendido adequadamente, adequação curricular, aspectos didáticos e metodológicos, conhecimentos sobre a surdez e sobre a língua de sinais, entre outros. Totalmente correto. Até porque muitas escolas, só o intérprete colocando as mãos, o surdo vendo aquilo ali, qual o sentido que tem? Qual o significado que ele vai dar para tantos manuseios de gestos, de caras e bocas, para o conteúdo que está sendo trabalhado, para a sua própria vida? Está tudo muito solto. O professor não prepara a aula de forma correta, não faz a questão imagética, não faz a construção do passo a passo para que a criança possa compreender da visão macro, micro e macro aplicada, para representar significado para a criança. O intérprete, por sua vez, fica lá colocando sinais, se desmontando para tentar ensinar o que se a criança não está compreendendo. Daí, é muito complicada essa situação. E agora a reflexão de uma linguista em cima da fala do surdo, da escrita do surdo, que a comunicação é para o outro compreender. Na Libras, a interação com o outro é feita de maneira mais direta, sem uso explícito de conectores, como preposição ou conjunções, e de verbos de ligação, o que reflete um texto centrado em suas palavras-chave. Cabe ao leitor unir os vocábulos com o mesmo significado de palavras lexicais e ordená-los para reformular, segundo a sintaxe da sua língua, a coerência do discurso, que no caso eu coloquei como língua de sinais para poder compreender. Quanto aos verbos, a marcação temporal é feita na maioria dos textos observados a partir dos advérbios. É forte a marcação da pessoa e do pronome possessivo no texto. Daí a importância de definir quem ou de quem se fala, garantindo a participação e as devidas sobreposições das pessoas no discurso. O registro da pessoa é fundamental para todas as línguas, assegurando a existência em lugares determinados a todos durante o processo interacional. A pontuação, principalmente por meio de vírgulas, é restrita na Libras. Outro aspecto interessante é a constante duplicação da negativa quando esta é determinada na compreensão da mensagem. O mesmo faz os nordestinos, como em eu não vou não, uma variação que objetiva assegurar o caráter da negação do enunciado. E o surdo tem muito disso. Não, não tem não. E aí ele coloca no começo e coloca no fim. Nas palavras com representação e uso efetivo da Libras e língua portuguesa, é raro o erro ortográfico, mais frequente nas marcações de plural ou em alguns gêneros. As maiúsculas iniciais ou próprias do nome, como em Deus, poucas vezes aparecem, reiterando a ideia de não uso dessas comunicações na língua cotidiana de vários surdos. Não uso na escrita. Pode-se perceber, numa breve análise dos textos,
a produção da escrita do mesmo nível da produção mental e gestual. Então ele escreve como pensa. Esse fato para um não conhecedor da Libra dificulta a ordenação e a construção de um sentido interno e dos referentes externos ao texto. Tanto na sintaxe, como na utilização de diferentes classes de palavras e suas respectivas flexões, verbos e nomes, por exemplo, fica claro o contraste existente entre a língua portuguesa e a Libras, e a necessidade de modificação no processo de aquisição para um surdo dessa segunda língua.